Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Ata aprovada dentro da sistemática do voto antecipado adotado por esta Câmara desde 2013. No decorrer da semana, todos os votos foram lançados, os integrantes dos diversos colegiados tiveram acesso a esses votos, já se manifestaram, de modo que nós traremos na sessão apenas os processos que têm pedido de preferência ou sustentação oral. Os demais, nós, na fase final da sessão, vamos ratificar os julgamentos e o resultado será publicado após a sessão. E eu começo com o processo do SAGE, é um pedido de preferência, o item 29, embargo de declaração de número 012-4499, dígito 65.2010, que tem como embargante Clara Cerise Costa Andrade, e embargado o Estado do Ceará. Da relatoria da desembargadora Livramento. Aqui está com pedido de preferência. Sim. O advogado está presente? E a senhora vai fazer a sustentação oral ou posso proferir o julgamento? Então, a senhora veste a toga e a senhora tem 15 minutos. Aliás, a beca. Pois não, doutora. A senhora tem procuração nos autos, né? Como é o nome da senhora? Aline Chaves. OAB 38433. Não aparece aqui, não. Aparece Matheus, Rivanda, Rodrigo. 38433. Pois não, a senhora tem 15 minutos. Boa tarde. Boa tarde. No caso, a dona Cerice foi aprovada no concurso público em 1997. E ela foi aprovada na posição 69. Eram 9 vagas para professor. E em 2001, ela foi chamada pelo município de Calcaia para assumir um cargo de professora temporária. E um dos requisitos para que ela assumisse esse cargo de professora temporária era que ela tivesse sido aprovada no concurso público, como de fato foi. Então, o município, no seu provimento de cargo de professor temporário, assume que há necessidade do município em cargo de professores. Então, não existe pertinência em o Estado não assumi-la, né, o município não assumi-la como professora, se de fato a chamou para assumir o cargo, como de fato ela permanece exercendo o fato, né, exercendo o cargo. Com a desvantagem de não estar percebendo os benefícios de ser concursado, nem ter a estabilidade como tal. Então, nós pedimos para que seja julgado em favor da nossa cliente o direito de assunção do cargo e o direito de perceber todos os direitos retroativos até a data da sua assunção do cargo de temporário. Obrigado. Desembargadora Livramento, a senhora tem a palavra. Uhum. O microfone, desembargadora. Caso em exame, embargo de declaração interposto pela então apelante em face do acordo que não conheceu do apelo por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Questão em discussão: saber se houve omissão por não ter sido observado que as razões recursais invocadas ao apelo foram suscitadas pelo embargante por ocasião da réplica. Razões de decidir. De fato, assiste razão a embargante, uma vez que a tese invocada no apelo foi suscitada na réplica, de modo que o recurso de apelação deve ser conhecido. Ele não foi conhecido
No caso em vista, a autora da ação, ora embargante, deflagrou o processo pleiteando a correção dos seus registros funcionais perante o Estado, para que repassasse a constar como servidora efetiva. Para fundamentar o seu pedido, a hora recorrente alicerçou a causa de pedir na tese segundo a qual foi aprovada no concurso público realizado no ano de 1997 para o cargo de professora definitiva, tendo sido devidamente nomeada e empossada. Contudo, por um equívoco da administração pública, passou a figurar como professora temporária, o que impõe a correção dos registros funcionais nos termos pleiteados. Sucede que restou demonstrado nos autos que a autora, ora embargante, não foi aprovada dentro do número de vagas, mas tão somente no cadastro de reserva. A embargante, para defender a sua tese, se limitou a sustentar que, desde do ano de 1997, exerceu serviço perante a escola vinculada à Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Sucede que foi por si só, não tem o condão de comprovar o ato de nomeação e posse no cargo público. Frise-se que o Estado do Ceará trouxe aos autos as folhas 91, documento demonstrando que a permanência da apelante no serviço público decorreu de contrato temporário, independentemente de eventual nulidade ou vício da referida contratação. O fato é que a embargante não comprovou a nomeação e posse, enquanto o réu embargado demonstrou o vínculo precário da embargante. É imperioso frisar que a ratio decidendi, que embasou a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda originária, está fincada no argumento de que a embargante não foi aprovada no concurso público dentro do número de vaga, mas tão somente no cadastro de reserva e, desse modo, não houve nomeação e posse, como foi alegado na petição inicial. Em momento algum, a recorrente trouxe aos autos a comprovação da nomeação e posse do cargo, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso 1º do CPC. Deste modo, é impossível acolher a pretensão autoral sob a simples alegação unilateral de que foi empossada sem comprovar tal fato. Ela passou fora das vagas, um número fora de vagas, mas, no entanto, o governo, na época, deu preferência que essas pessoas que estavam fora da vaga, que não tinham nomeado, que ficassem contratadas. É isso que está nos autos. Ok, entendido. Como vota a desembargadora Joriza? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Elizabeth? Acompanho a relatora, presidente. Vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Vamos para os processos do PJE. Eu chamo o item 142, apelação civil 005-0684, dígito 14.2020. Apelante Francisca Márcia Pinto e apelado do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. Doutora Joyce Tomás Rios, está presente? A advogada não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 11, os embargos de declaração de número 003-4634, dígito 37.2011, que é embargante Service Construções S.A. e embargado município de Maracanaú. É um pedido de preferência, é da minha relatoria.
Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e rejeitado. Eu chamo o item 26, o desembarque de declaração 300.0534, distrito 1.2022, em que é embargante município de Caucaia e embargado Autoimagem Diagnóstico S.A. Da relatoria, É 27, né? 26. Não tem aqui não, no meu. É da minha relatoria, porque eu não constou aqui nas anotações. É pedido de preferência. Eu vou proclamar o resultado. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Eu chamo o item 27, o agravo instrumento 328.89, dígito 91.2024, em que é agravante o município de Fortaleza e agravados Consórcio Leste e outros. E aqui nós temos o procurador do município, doutor Pedro Saboia Martins, e temos duas advogadas do Consórcio Leste e outros, Tatiana Façanha Borges e Rafael Carneiro de Castro. Alguém presente? O procurador do município está presente por videoconferência, Excelência. Ok. Ok. Doutor Pedro Martins e o senhor, doutor Rafael, não é isso? Dispensam a leitura do relatório? Por parte do município, dispensamos, Excelência. Dispensa, Excelência. Então, doutor Pedro Martins, o senhor tem 15 minutos, em seguida o advogado do Consórcio Leste. Perfeitamente, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a essa Câmara pela oportunidade de fazer essa sustentação oral por videoconferência. Certamente, se eu estivesse em Fortaleza, eu me faria presente na sala de sessões, mas encontro-me na cidade de São Paulo para atender a um curso de reciclagem e peço até desculpas se houver alguma interferência de ruído durante a minha intervenção, mas é que do local onde me encontro passa uma avenida e o isolamento acústico aqui não é dos melhores. Eu agradeço então aí ao desembargador Washington, desembargador Luciano, desembargadora Jovisa, desembargadora Livramento, doutora Elizabeth, por me ouvirem, e dizer que esse agravo de instrumento foi tirado de um processo, de uma ação de produção antecipada de prova, que foi proposta pelos agravados, que tratam-se das empresas que prestam o serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de Fortaleza. E essa produção antecipada de provas objetiva, abre aspas, e isto está na petição inicial, verificar de forma técnica a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão em vigor, fecha aspas. As empresas agravadas desenvolveram toda a sua argumentação para, ao final da petição inicial, antes de formular os seus requerimentos, dizer que, abre aspas, a perícia a ser elaborada é a do tipo perícia técnica de engenharia e ou economia. Aí ele prossegue que a especialidade, com especialidade em engenharia de transporte ou economia, com experiência comprovada na aplicação do método GPOT no transporte coletivo urbano de passageiros. O método GPOT é uma metodologia altamente especializada, desenvolvida pelo Ministério dos Transportes. GPOT, segundo eu fui informado, é uma sigla que significa Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes. E essa metodologia vai muito além da conferência de simples cálculos aritméticos. Ela envolve uma série de fatores
que precisam ser levados em consideração para o cálculo de uma tarifa ideal da prestação de serviços de transportes coletivos. Pois bem, recebida a petição inicial, o juiz, então, nomeou um contador, cadastrado junto ao CIPER, e depois de impugnada a nomeação desse contador, o senhor juiz disse que o profissional teria sido selecionado por sorteio. Cabia, no entanto, ao juiz, de acordo com o artigo 465 do CPC, nomear perito especializado no objeto da perícia. E o objeto da perícia, segundo o pedido na petição inicial, pelos próprios agravados, seria uma perícia com especialidade em engenharia de transportes ou economia, não contabilidade. E a ser realizada por um profissional com experiência comprovada na aplicação do método GEIPOD no transporte coletivo de passageiros. O município, uma vez intimado da nomeação do perito, ele formulou a recusa, fundamentando a sua recusa, inclusive, no fato de que caberia ao senhor perito, no momento da sua nomeação, uma vez intimado de sua nomeação, fazer a juntada aos autos do seu currículo, comprovando que teria experiência comprovada na realização de perícia, cujo objeto ia ser matéria de investigação. De qualquer forma, nossa impugnação ela não foi aceita pelo juiz, e então nós interpusemos este agravo de instrumento. Não deixa de ser curioso, né, notar que os agravados, tão logo foram intimados para falar sobre a proposta de honorários periciais, não só concordaram com a proposta de honorários apresentada pelo perito contador, como também já depositaram nos autos os honorários do perito, sem que sequer o juiz tenha arbitrado esses honorários, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 465 do CPC. É importante registrar também, e eu acabei de consultar os autos em primeira instância, que até o presente momento não houve intimação sobre o início da perícia, ou seja, sobre o início dos trabalhos periciais, como prevê o artigo 474 do CPC. O fundamento central do nosso agravo de instrumento, excelências, é o de que a decisão ofende ao artigo 492 do CPC, pois o juiz proferiu decisão de natureza diversa da que foi pedida. Os agravados pediram que fosse realizada uma perícia com uma determinada especialidade em um determinado ramo de conhecimento, uma perícia de engenharia, de transportes ou de economia, que aplicasse uma metodologia muito específica para calcular qual seria o valor da tarifa de transporte coletivo, de tal forma a investigar se o sistema de transporte coletivo do município de Fortaleza se encontra em desequilíbrio econômico-financeiro ou não. Trata-se de uma matéria extremamente complexa, de uma matéria que pode gerar para o município de Fortaleza e para os usuários do transporte coletivo uma repercussão muito grande, porque, como se trata de uma ação de produção antecipada de prova, o objetivo dos agravados é, o primeiro, o de tomar conhecimento de algum fato que justifique ou não o ajuizamento da ação, onde já é possível prever que uma ação ordinária a ser futuramente ajuizada pode ser uma ação de reparação de danos, uma ação indenizatória por um eventual desequilíbrio econômico-financeiro no sistema, que seja eventualmente verificada por um contador e não por um profissional com especialidade na metodologia que foi solicitada a perícia. Um outro ponto que nós queremos levantar é que essa metodologia ela é uma metodologia de
extrema qualificação, extrema capacidade. Existe no mercado, não só no estado do Ceará, como no Brasil, profissionais qualificados para esse tipo de perícia. Dificilmente, admito, haverá algum profissional com esse nível de especialização cadastrado no sistema CIPER. No entanto, sabemos que no Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará, há diversos profissionais que têm especialidade, têm condição, têm expertise para realizar uma perícia dessa, utilizando o método JPOT. O município não se opõe à realização da perícia, até porque, pela nova metodologia do novo Código de Processo Civil, né, de 2015, a produção antecipada de prova não admite contestação e nem recurso. Portanto, se o juiz deferiu a produção antecipada de prova, não há por que o município se opor à realização da prova. No entanto, o município se opõe a que esta prova, uma prova altamente especializada, uma prova que pode gerar, não só para os cofres públicos, como para os usuários do transporte coletivo, uma repercussão tremenda, seja realizada por um profissional que, embora seja um profissional altamente qualificado, como contador. Nós fizemos a análise do currículo Lattes do contador, é um contador extremamente qualificado para uma perícia contábil. No entanto, nós não vamos fazer, nesta produção antecipada de prova, uma perícia contábil. Por isso que eu citei, inclusive, no meu agravo de instrumento, 3 decisões, uma do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, outra do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e outra do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual se diz, e isso eu vou citar o que está no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é fundamental que o perito tenha o conhecimento especializado na área relativa à apuração dos fatos controvertidos, o que impede a nomeação de profissional sem formação ou conhecimento técnico na área da perícia. Esta é a inteligência do artigo 465, caput do CPC. Para concluir, quero ressaltar que o Ministério Público proferiu parecer indo ao mérito do agravo de instrumento, no qual, eu vou ler aqui a parte final da ementa do parecer, diz o Ministério Público que contador sem especialidade na área indicada pela parte requerente, cálculo de tarifa de transporte urbano coletivo, expertise que passa pelo conhecimento de engenharia de transportes, necessidade de substituição de profissional sem conhecimento especializado na área dos atos controvertidos, manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso. Para concluir, agradeço a atenção de todos, agradeço ao doutor Rafael, que representa os agravados pela oportunidade do debate. O município, então, reitera o pedido pelo provimento do agravo de instrumento para que o perito seja substituído por um profissional com especialidade no ramo de conhecimento que foi pedido pelos próprios autores para a realização dessa perícia. Eu agradeço a atenção e devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro Martins. Doutor Rafael, o senhor tem a palavra. Excelentíssimos desembargadores dessa Egrégia Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, excelentíssimo representante do Ministério Público, doutor Pedro Saboia, procurador do município, representando aqui o agravante, demais colegas, servidores presentes, muito boa tarde. Excelências, o caso em questão é relativamente simples, não nos demanda um aprofundamento maior do tema, mas é importante fazer algumas considerações, além das já realizadas pelo doutor Pedro Saboia, no tocante especialmente à natureza da ação. Trata-se aqui, importante que Vossas Excelências tenham isso em mente, partam dessa premissa, que trata-se aqui de uma ação de produção antecipada de provas. Procedimento de jurisdição voluntária. Não é uma ação de cobrança, não é uma ação de indenização, não é uma ação que impedirá que o município se defenda, seja nesse processo através
da assistência técnica indicada para atuar nessa perícia pelo município, seja também em um eventual processo judicial, considerando que foi colocado pelo doutor Pedro Saboia, que as empresas poderiam, no futuro processo, requerer uma indenização. E nesse eventual futuro hipotético processo, o município teria todo o direito de exercer o contraditório, a ampla defesa, inclusive com requerimento de realização de nova perícia. Então, esse fato, essa premissa jurídica, ela é muito relevante para o deslinde da questão. Não aqui se está tratando de um processo onde causará prejuízo direto ao município que foi citado no processo para colaborar com a produção pericial, mas, repito, ação cautelar de produção, ação de produção antecipada de provas, que, inclusive, hoje é tratado como um procedimento de jurisdição voluntária. Um outro ponto a ser esclarecido também, Excelência, diz respeito ao fato de que, como bem pontuado pelo procurador do município, ao propor a demanda, os agravados, que compõem os consórcios que operam o sistema de transporte urbano de Fortaleza, indicaram a necessidade de uma determinada especialização e de um determinado método para a realização dessa perícia, e isso, obviamente, não se nega, porque está expressamente consignado na petição inicial. Contudo, Excelências, o que é relevante e que não foi em nenhum momento enfrentado pelo município nas suas razões recursais são os próprios quesitos que foram apresentados, especialmente pelos agravados, autores da demanda. Não há indicação de qual quesito, dentre os quesitos que foram apresentados pelos agravados, o perito nomeado pelo juiz de origem não poderia responder. Isso porque, a realidade em que pese o que constou na petição inicial, em nenhum momento dos quesitos se questiona valor de tarifa, se questiona saber se a tarifa é alta, é pequena, é elevada, podia ser maior, podia ser menor. A realidade é que todos os quesitos que foram apresentados pelos agravados na petição inicial de produção antecipada de provas se tratam de realmente cálculos aritméticos baseados por informações oficiais que a ETUFOR, empresa que gerencia o sistema de transporte urbano de Fortaleza, vai prestar nos autos. As empresas, os consórcios que ingressaram com essa demanda não questionam o método, não questionam a metodologia, não há nenhum questionamento nesse sentido. Os questionamentos apresentados nos quesitos formulados pelos autores da ação, eles são aritméticos. Claro que existe ali uma construção, um racional jurídico por trás dos quesitos que são apresentados, mas o intento final é saber se, com tudo que foi aplicado pela ETUFOR e pelo município de Fortaleza, ao longo dos últimos anos, no âmbito das tarifas de transporte público, se houve ou se há déficit ou superávit. Ponto. Sem esmiuçar se houve, a metodologia foi correta, se foi considerado uma depreciação, se foi considerado o aumento do combustível, se foi considerado... Não, nada. As empresas não questionam absolutamente nada sobre essa metodologia. O resultado da perícia, Excelências, que venha a ser elaborada, seja por esse perito ou seja por um outro perito, ela é basicamente baseada na análise dos dados e informações oficiais da ETUFOR, e nada mais. Na verdade, qualquer profissional bom de matemática, no português claro, poderia desenvolver esse trabalho, com as informações que a ETUFOR possui e que certamente disponibilizará nos autos para o perito. Então, muito importante esses esclarecimentos, porque, primeiro, não há nenhum prejuízo eminente ao município de Fortaleza no desenrolar dessa perícia. O município indicou o seu assistente técnico, que vai poder fazer as impugnações, os questionamentos, quesitos complementares, se for o caso, e esse, inclusive, foi um dos fundamentos pelo qual a perícia foi a substituição do perito foi indeferida na origem, né? Bem como também este doutor relator
indeferiu também o efeito específico com base nesse argumento, acrescentando ainda que a especialidade demais da perícia poderia, inclusive, inviabilizar a sua produção. Um outro argumento usado quando do indeferimento do pedido de tutela recursal nos presentes autos. Então, são questões jurídicas que, no nosso entender, afastam as teses sustentadas pelo município de Fortaleza, ressaltando ainda que o perito na origem apresentou toda a sua equipe técnica, formada por 3 profissionais, com experiências em trabalhos contábeis, de auditorias, periciais, acadêmicos, entre outros, que irão colaborar. Não é um trabalho de uma pessoa só, o próprio perito traz uma equipe de profissionais que irão colaborar para a realização dessa perícia no tocante à resposta aos quesitos formulados, tanto pelo município, quanto pela TUFOR, quanto pelas empresas autoras, ora agravadas. Então, Excelência, esses pontos são relevantes para afastar essa necessidade de prejuízo, esse iminente prejuízo alegado pelo município. E além dessas questões já suscitadas, existem outras 2 preliminares, questões processuais preliminares que foram suscitadas nas nossas contrarrazões recursais. A primeira é referente ao não conhecimento do recurso em razão de não ter previsão no 2015, bem como, considerando a mitigação já definida pelo STJ, não é um caso que vá haver prejuízo. Se não há prejuízo, não há por que se abrir uma exceção além daquele rol previsto no 2015, e por esse motivo se requer aqui o não conhecimento do recurso, bem como pela aplicação do artigo 382, parágrafo 4º, que determina que nos procedimentos de produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso. Isso seria também um dos motivos impeditivos para o conhecimento do presente agravo. E aqui, encerro a minha fala agradecendo a atenção de Vossas Excelências, requerendo que seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantida a decisão de origem no tocante à nomeação do perito. Obrigado. Meus eminentes pares, no primeiro momento eu indeferi o pedido de efeito suspensivo apresentado pelo município no agravo de instrumento, porque num exame mais ligeiro eu entendi que o conhecimento existente em algum lugar ele pode ser buscado pelo perito, qualquer que seja a formação dele. Mas depois, me debruçando mais sobre o objeto do agravo de instrumento, sobre a especificidade da prova requerida, inclusive no requerimento expresso dos autores da ação, aliás, da produção antecipada de prova, pedindo expressamente que o perito tivesse esse conhecimento dessa metodologia GEIPOT, eu cheguei à conclusão que era o caso de deferir, de dar provimento ao agravo de instrumento. Isso porque essa ação de produção antecipada de prova é preparatória de uma outra ação que virá. Produziu a prova, digamos, sem muito fundamento, para, numa eventual ação, fazer outra perícia, não faz o menor sentido. Essa metodologia GEIPOT, pelo que eu andei me informando, ela traz uma série de componentes para a formação do preço da tarifa do transporte urbano. E é isso, basicamente, que vai ser investigado nessa ação, aliás, nessa produção antecipada de prova. O advogado disse aqui que não haveria prejuízo para o município, e não se trata disso, se trata de produzir uma boa prova. É isso que eles querem. Tanto é que eles requereram nesse sentido. Né? Então, temos até o desgaste das vias onde passam os ônibus, os veículos de transporte coletivo, esse desgaste é considerado na formação da tarifa. Então, são N variáveis que são levadas em conta, e é por isso que essa metodologia é importante, e é por isso que é importante que o profissional nomeado para fazer a perícia tenha esse conhecimento. E por essa razão é que eu voto pelo provimento do agravo de instrumento. Embaixador Luciano, como voto, Vossa Excelência?
Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, acrescentando que esta perícia, por ela ser uma perícia especializada, ela deve ser feita da forma, pelo técnico, pela melhor técnica, para evitar que se chegue à ação principal com a produção antecipada que não alcance o objetivo. Por isso eu acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Livramento, como vota Vossa Excelência? Também acompanho Vossa Excelência. Proclamo o resultado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 47, do agravo instrumento 300-3743, distrito 5.2024, em que agravante Ana Maria Facó Barros e agravado o Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento. Aqui a desembargadora Joriza declarou-se suspeita. Doutora Liliane Freire Araújo Evaristo Barbosa está presente? A advogada não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 57. O agravo de instrumento 325.80 de 70.2024. Agravante município de Ipu. E agravados Yara Maria Araújo de Souza e outros. Da relatoria da desembargadora Livramento. O doutor Rodrigo de Farias Teixeira está presente? O senhor advogado da parte agravada, não é isso? Olha, o voto da relatora que já prevaleceu foi pelo desprovimento do agravo de instrumento. Dispensa de sustentação oral. Então, vou proclamar o resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Eu chamo o item 87. Apelação, remessa necessária 005-0449, dígito 98.2020. Apelante município de Itarema. Apelado Nordex Energy Brasil. Comércio e Indústria de Equipamentos Limitada. Da relatoria da desembargadora Livramento. Doutor Rodrigo Tayara de CEP. Está presente? Boa tarde. Boa tarde. Doutor Rodrigo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos. Senhor presidente, só para confirmar, inscrição para sustentação oral só por parte da apelada. Não há... Só por parte da apelada. Perfeito. Bom, inicialmente eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos. É sempre um prazer comparecer aqui ao tribunal para tentar contribuir de alguma forma com a análise desse caso, que é um caso bastante importante para a Nordex e que figura na figura de apelada neste caso. Originalmente, a gente tem aqui uma execução fiscal que foi garantida, apresentados embargos de execução fiscal, e esses embargos de execução fiscal foram julgados procedentes para cancelar um débito tributário de ISS. Diante dessa sentença, foi apresentado recurso de apelação pelo município de Itarema. Então, é essa a situação processual até aqui. E mais, de uma forma anterior ainda, o que a gente discute aqui efetivamente? A tributação da venda de aerogeradores, se é uma tributação que deve ser feita pelo ISS ou uma tributação que deve ser feita pelo ICMS. O município de Itarema entende que essa transação que foi realizada entre a Nordex e a Eólicas Itarema, que adquiriu esses aerogeradores, deveria ser tributada pelo ISS e, portanto, com base nesta premissa, efetuou aqui a lavratura do auto de infração e que culminou aqui com a execução fiscal e com os embargos de execução fiscal e agora com essa apelação. Só que aqui, doutora Livramento, eu agradeço a oportunidade de ter podido despachar, com os demais desembargadores também. Como eu disse, a gente tem uma discussão que ela antecede até mesmo a definição sobre a escolha, sobre o entendimento de qual tributo é devido nesta transação, se ICMS ou ISS. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a sentença recorrida, a sentença de primeiro grau, ela não adentrou a essa análise de mérito, e não adentrou por quê? Porque ela reconheceu uma questão prejudicial importantíssima, né? Que culminou no reconhecimento da nulidade do auto de infração que deu origem à cobrança e também do próprio processo administrativo que precedeu a cobrança judicial.
E essa nulidade ela está centrada em que ponto? O que aconteceu aqui? O município de Itarema contratou uma consultoria chamada CF Consultoria, cujo sócio é o senhor Claudino Filho, e essa pessoa física, essa empresa, na verdade, para além de prestar serviços de consultoria em abstrato, ela efetivou ali a própria fiscalização da Nordex. Então, requereu documentos, efetuou análise desses documentos, efetuou a lavratura de auto de infração, julgou a defesa administrativa que foi apresentada pela Nordex, e foi este ponto que foi bem identificado pelo juízo de primeira instância. Então, a atividade de fiscalização, e a gente pode trazer aqui o 142 do CTN, o artigo 3º do CTN, a cobrança de um tributo é um ato administrativo vinculado, indelegável. O próprio Código Tributário do município de Itarema, no artigo 2º, ele prevê expressamente que a atividade de fiscalização é uma atividade típica de auditor fiscal. E justamente por todo esse procedimento de fiscalização e de julgamento terem sido realizados por um particular, é que se entendeu que houve um vício na formação dessa cobrança, e esse vício haveria de ser reconhecido. E é o que a gente concorda plenamente com a decisão de primeira instância que reconheceu isso. Mas aí tem algumas coisinhas que eu acho que é importante a gente citar. O doutor Claudino, da CF Consultoria, teve acesso a documentos sigilosos da Nordex. Não se trata de alegar genericamente e abstratamente que houve um vício na formação. Há aqui uma série de consequências jurídicas importantíssimas que decorrem desta atividade, que é uma atividade ilegal. Ele teve acesso a documentos sigilosos, planilhas de custo, notas fiscais, sem que ele tivesse qualquer relação com a administração enquanto auditor fiscal, puramente um consultor. Para além disso, ele fez uma avaliação desses documentos, lavrou um auto de infração. Auto de infração esse que, estranhamente, consta a assinatura da CF Consultoria como autora do auto de infração. É uma coisa sem precedentes no Brasil. Mas a legalidade não para por aí. A Nordex, ciente da lavratura do auto de infração e com tamanho espanto, porque se trata da desqualificação da operação que ela tem no Brasil, apresentou uma defesa administrativa, arguindo uma série de nulidades, uma série de questões que não foram observadas nos documentos. E, para sua surpresa, o julgamento da sua defesa administrativa foi feito por quem? Pelo próprio senhor Claudino, apondo mais uma vez a sua assinatura e a assinatura da consultoria. E o débito foi mantido na esfera administrativa com esse expediente. Um expediente que não prestigia a impessoalidade, que não prestigia a moralidade. A gente pode elencar aqui uma série de princípios que ficaram totalmente à margem desse processo de fiscalização. Sabemos todos que o ato de lançamento é um ato vinculado. A discussão em sede de contencioso administrativo ela tem um sentido que foi concebido pela legislação, e esse sentido é justamente promover ou propiciar a possibilidade de revisão desse ato administrativo pela própria administração pública, para que, nem dentro de um contexto desse, que foi feito dentro da legalidade de forma escorreita, possa ser formado um título passível de execução no judicial. Trata-se, ao fim das contas, de aplicação concreta do princípio da legalidade. É esse documento, é esse ato administrativo que ele vai gerar uma cobrança judicial, pode gerar expropriação de patrimônio dos contribuintes, e aqui estamos diante de um processo administrativo que foi conduzido nesse sentido. E a sentença ela caminhou muito bem ao fazer algumas segregações importantes. A primeira delas foi a seguinte: olha, não estou analisando aqui a legalidade ou não da contratação de uma consultoria. A sentença expressamente retirou do âmbito de análise esta possibilidade. Não estou analisando em concreto, em abstrato, a possibilidade ou não de a contratação de uma consultoria nos termos da 8666, que então se encontrava vigente na época dos fatos. O que eu estou analisando aqui é o que aconteceu no plano concreto. Que no plano concreto, a
despeito de ter havido uma contratação de uma consultoria privada, esta consultoria privada exacerbou as suas funções de consultor, porque ela atuou como se auditor fiscal fosse. Não se tratou de um parecer jurídico que foi encaminhado para a Secretaria de Finanças para que os auditores pudessem ali, de alguma forma, avaliar aquilo e direcionar a sua conduta. Não. Houve ali uma análise de documentos, intimações que foram realizadas para a companhia, todas elas capitaneadas por senhor Claudino, um particular. Né? E um particular que, em busca, nas ferramentas de busca na internet, se vê que há um expediente reiterado que é feito aqui no Ceará, na Bahia, e que aí o que chama mais atenção também. Né? A notícia, inclusive, não nesses autos, porque jamais o município apresentou o contrato que foi firmado com essa consultoria e as balizas concretas dessa contratação, mas há de notícias que foram vinculadas, inclusive, no site do Ministério Público do Estado de Ceará, notícias que foram vinculadas no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em que alguns municípios contratam essa consultoria, que se apresenta aos municípios como resolvedora de problemas, contrata esta consultoria com honorários de êxito. Excelências, honorários de êxito calculados sobre autos de infração que são lavrados e julgados por ele mesmo. É uma situação que chama muita atenção. Né? E esse contrato não foi apresentado. Mas na impugnação, o município ele fala, não há qualquer ilegalidade na contratação de honorários de êxito. Então, ele concorda que houve ali uma contratação de honorários de êxito. O município fala, não tem qualquer irregularidade nessa contratação. Por quê? Porque não tem problema em haver contratação em honorários de êxito. E eu tive aqui, tem um caso do Tribunal de Contas da Bahia e também no Ministério Público da Bahia, em que foi arquivada uma denúncia que foi feita contra o senhor Claudino e a consultoria e a CF Consultoria. E nesse arquivamento que foi proposto, havia ali, comprovaria que não tinha nenhum problema nesse tipo de contratação. A gente vai analisar um pouquinho a decisão de arquivamento no âmbito penal. E aqui a gente não está discutindo as repercussões no âmbito penal. Só está avançando aqui na própria na discussão conforme posta pelo próprio município. E avançando aqui, analisando um pouquinho, os fundamentos de arquivamento dessa denúncia. Primeiro, teve acesso a documentos sigilosos, não deveria ter tido, mas teve, mas não teve dolo. Segundo, honorários de êxito, não se vê aqui materialidade para persecução penal. Por quê? Porque não se foi constatado nenhum tipo de pagamento a título de honorários de êxito. No caso mencionado pelo MP da Bahia, ali é uma menção que o senhor Claudinho teria recebido R$19 mil, que não seria compatível com qualquer tipo de honorários de êxito no trabalho realizado naquela municipalidade. Mas vejam bem, naquela municipalidade a gente está tratando no plano teórico. Eu não sei se o senhor Claudino atuou e lavrou autos de infração, eu não sei se ele julgou as defesas administrativas de primeira instância. O que eu sei é que, neste caso, um particular se imiscuindo na figura de uma autoridade fiscal fez tudo isso, com potencial contratação em termos de honorários de êxito, que seria mais grave ainda. Mas, para além dessas questões que assustam o senso comum, a gente tem mecanismos judicantes e que são propostos justamente para essa atividade judicante que evitam esse tipo de coisa, porque não há moralidade numa ação dessa. Né? Então, se a gente pegar o próprio judiciário, o CPC ele traz a figura de impedimento e suspeição quando há ali conflito de interesse. Né? A gente pode pegar regimentos de tribunais administrativos. Aqui eu vou pegar o do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Ali no próprio regimento do Conselho, uma previsão expressa, olha, se o auditor participou da lavratura do auto de infração ou se o servidor da Receita Federal atuou no julgamento de primeira instância, ele não pode, novamente, proferir um julgamento analisando as mesmas questões. Trata-se de colocar cada questão no seu devido lugar. Né? Uma coisa é uma autoridade administrativa, lavratura de auto de infração, outra é atividade de julgamento, manutenção ou não da cobrança num processo de instância revisora administrativa. Tudo isso num contexto em que
houve inequivocadamente uma contratação de uma consultoria, e essa consultoria trabalhou ativamente no processo de fiscalização. E foi este trabalho ativo no processo de fiscalização, e não a legalidade, e não por conta da contratação em abstrato da consultoria, foi por conta desta atuação ativa no processo de fiscalização e de julgamento administrativo que o juiz de primeira instância houve por bem reconhecer um vício na formação do título que embasa a cobrança que é discutida judicialmente. Entendemos que a sentença caminhou muito bem ao identificar isso, porque a gente precisa prestigiar aqui os princípios da moralidade e da impessoalidade da administração. Acredito que esse seja o ponto fundamental e que deveria ser analisado aqui pelo tribunal, justamente porque a questão do ICMS e do ISS sequer foi efetivamente enfrentada pelo juiz de primeira instância. Se superado, entendemos que seria o caso de devolver os autos da primeira instância para que continue na questão de prova e efetivamente adentre a matéria relacionada ao fundo. E encaminhando, senhor presidente, aqui a minha fala, senhora Livramento, com relação ao mérito, a gente tem aqui algumas questões que são importantes pontuar. O município entende que a Nordex é prestadora de serviço e não vendedora de aerogerador. Existe um regime especial federal que ele é direcionado para as empresas que trabalham com infraestrutura no Brasil, em que há aqui a possibilidade de suspensão de tributos federais para essas titulares de empreendimentos de infraestrutura. Neste caso, as titulares do empreendimento de infraestrutura é a própria Eólicas Itarema. A Nordex é uma empresa que está inserida neste contexto. Mas há a possibilidade de coabilitação neste regime especial para as prestadoras de serviço a esses titulares. A Nordex foi até a Receita Federal para tentar este benefício do rating a pedido da própria Eólicas Itarema. E o que a Receita Federal, analisando os próprios contratos que deram origem aqui a essa discussão, falou? Olha, aqui você está vendendo aerogerador, não está prestando serviço. Se você não presta serviço, você não pode se habilitar ao REID, né, que é esse benefício fiscal federal. Mais uma coisa, existe a BDI, que é uma associação vinculada atualmente ao MIDIC. A BDI reconhece a Nordex como fabricante de aerogerador e não como prestadora de serviço. Senhor prazo. Hello. E caminhando para o fim, Excelência, o que a gente traz todas essas questões nos nossos recursos, pontuando e esclarecendo a situação onde se enquadra exatamente essa operação de fornecimento. E eu estou aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, reforçando que a Nordex vende aerogerador, os aerogeradores são equipamentos enormes e que, por isso, eles demandam uma logística específica. A diferenciação é tão somente essa. Tá? Eu fico à disposição e agradeço mais uma vez. Obrigado, doutor Rodrigo. Desembargadora Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, doutor. Só para esclarecer, o recurso é só do município de Itarema, não é da empresa. Nós vamos tratar do recurso do município de Itarema. A parte ele está defendendo, não houve recurso. Tudo que ele falou aí não tem muita coisa a ver com o caso, porque nós estamos tratando da sentença, da razão de decidir que o juiz usou. Qual é a questão em discussão? Saber se a delegação do poder de polícia que maculou o processo administrativo tributário em razão da suposta participação da empresa privada na edição dos atos administrativos tributários. O município contratou uma empresa para fazer uma consultoria e realmente a empresa fez e tem lá o logotipo da empresa, mas os atos, o auto de infração foi feito pelo secretário, pelo próprio prefeito, os atos estão assinados. Então, a empresa não teve o poder de polícia, o município não deferiu, não otorgou o poder de polícia para a empresa fez apenas a consultoria.
Eu vou ler a ementa, está explicada item por item. Direito tributário e processo civil, remessa necessária e apelação cível, embargo à execução fiscal, nulidade do auto de infração da CD e da CDA, inocorrência, remessa necessária e apelos conhecidos e providos. Caso em exame, remessa necessária e apelação interposta em face da sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal e declarou a nulidade dos autos de infração e da CDA que embasava a ação de execução fiscal de número 0050-276, dígito 74 de 2020, extinguindo a demanda executiva. Questão da discussão, o que é que o juiz disse? Saber se houve delegação de poder de polícia, que para o juiz houve, que maculou o processo administrativo tributário em razão da suposta participação da empresa privada na edição dos atos administrativos tributários. Razão de decidir. No caso em Lissa, toda a argumentação do magistrado Acó para embasar a suposta delegação do poder de polícia que gerou nulidade do auto de infração e da CDA se circunscreve ao fato de existir o logotipo da pessoa jurídica CF Consultoria em peças do processo administrativo tributário, o que no entendimento do julgador de primeiro grau evidencia que os atos foram praticados pelo particular e não pela autoridade administrativa tributária. Sucede que, contrariamente ao entendimento externalizado pelo juízo sentenciante, não ocorreu a delegação do poder de polícia. Com efeito, o município de Itarema, ora apelante, realizou a contratação da empresa CF Consultoria e demonstrou a regularidade do contrato através do procedimento regulado pela Lei nº 8.666 de 93, vigente à época. A referida contratação tinha por objeto a prestação de serviço da consultoria e assessoria em matéria tributária, no apoio à fiscalização de créditos tributários sonegados pelas empresas do setor de energia eólica. Nessa toada, a empresa FC Consultoria se limitou a exarar em parecer técnico que dormita as folhas, o ID 13815736, o qual não tem o condão de evidenciar a delegação do poder de polícia, porquanto foi editado nos limites da contratação realizada entre o município e a empresa. De mais a mais, o argumento segundo o qual a simples existência do logotipo da empresa privada em uma determinada peça do processo administrativo não demonstra que os atos administrativos foram praticados pelo particular. Frise-se que todos os atos estão sobrescritos pela respectiva autoridade administrativa e sequer possui assinatura do representante da empresa CF Consultoria. Dispositivo e tese, remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas, sentença reformada para julgar improcedente os embargos à execução fiscal. É como voto. Obrigado. Desembargador jurídico, como voto, Vossa Excelência? Presidente, eu vou pedir visto desse Vista processo. concedida, julgamento adiado. Eu chamo o item 94, o agravo de instrumento 31669 de 58.2024, agravante V-Tal, Rede Neutra de Telecomunicações S.A. e agravada a Associação dos Moradores do Bairro Dunas. Aqui nós temos dois advogados, o doutor Afonso Carlos Ostosa Filho, presente, e doutora Luciana Luísa de Oliveira Brito.
senhor dispensa a leitura do relatório? A senhora também dispensa, doutor? Então, o senhor tem 15 Obrigado, minutos. Excelência, eminente presidente, eminente relatora, eminentes desembargadores integrantes desta augusta Câmara de Direito Público, douta representante do Parquê, ilustres colegas, ilustres serventuários, a todos que nos acompanham, minhas saudações. Excelências, principio anotando que o caderno processual matriz versa sobre uma ação civil pública proposta pela Associação dos Moradores do bairro Dunas em desfavor do município de Fortaleza, de Vetal Rede Neutra de Telecomunicações S.A., ora agravante, e da empresa de engenharia Sevel Engenharia Limitada. Eu peço vênia a vossas excelências para destacar que a hora recorrente é uma empresa cujo objeto social consiste, principalmente, na prestação de serviços de telecomunicação e explora essa atividade em todo o território nacional. Devido à posição estratégica do município de Fortaleza, no que atina às telecomunicações, a empresa, ora recorrente, instalou nas imediações do bairro Dunas, bairro Praia do Futuro, um data center, centro de processamento e armazenamento de informações, de uma miríade de informações e dados de seus usuários e clientes, a fim de prestar de modo profícuo, de modo exitoso, os seus serviços, repito, em todo o território nacional. Não obstante, a recorrente se deparou com um problema. A malha energética utilizada pela Enel não consegue suprir, não consegue atender às necessidades desse data center, razão pela qual a empresa passou a realizar, financiar uma obra de instalação / construção de linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão, ligando uma subestação de distribuição da Enel a esse data center. Obteve, junto à SEUMA, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município de Fortaleza, a licença ambiental. Na sequência, obteve o alvará de construção, junto à CEINF, Secretaria de Infraestrutura do município de Fortaleza, já que a obra se dá em logradouros que perpassam aquelas áreas. Iniciada a obra, que é executada pela Corré na origem, a empresa Sevel, a Associação dos Moradores do bairro Dunas, não contente, ingressou com ação civil pública em trâmite na instância de planície, colimando, grosso modo, o cancelamento dessa obra de instalação, alegando, para tanto, que aquelas áreas, aqueles bairros, Dunas e Praia do Futuro, qualificar-se-iam como áreas de interesse ambiental. Logo, haveria um óbice do ponto de vista ambiental para a realização da obra, segundo a parte adversa. Outrossim, a parte contrária sustenta que o Código da Cidade do município de Fortaleza não mais permitiria que linhas de transmissão de energia elétrica fossem instaladas de modo aéreo. Tudo deveria se dar de forma subterrânea. De mais a mais, a parte adversa alega na exordial que os postes estariam sendo instalados em desconformidade com as regras de acessibilidade e distanciamento. Sua Excelência, douto juízo acuó, mediante um juízo perfunctório, deferiu a tutela de urgência, requestada na exordial, decisão interlocutória essa que foi adversada pelo agravo de instrumento ora em julgamento. Excelências, o presente recurso merece prosperar, de sorte que a decisão, o decisum recorrido, reste reformado em toto.
Destaco inicialmente que o Código Florestal, uma lei federal, como se diz, em seu artigo 3º, inciso 8, a linha B, qualifica as obras de infraestrutura de energia elétrica e telecomunicações como obras de utilidade pública. Em seu artigo 8º, referido diploma legal preconiza que obras desse jaez podem ser realizadas, inclusive em áreas de preservação ambiental permanente, com supressão ou intervenção de vegetação nativa. Na mesma linha, no mesmo compasso, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município de Fortaleza, artigo 106, cujo parágrafo único prevê expressamente que aquela lei está em plena consonância com o Código Florestal. Ora, se o estuário normativo de regência permite a realização dessas obras em áreas de preservação ambiental, com supressão ou intervenção de vegetação nativa, a forciori, é plenamente possível que obras dessa natureza sejam realizadas em áreas de interesse ambiental, devidamente estruturadas, urbanizadas, não há, logo, qualquer óbice do ponto de vista ambiental. Relativamente ao segundo ponto, consignado na decisão, na veneranda decisão guerreada, o Código da Cidade prevê, em regra, seus artigos 515, 516, que as linhas de transmissão, em regra, devem se dar de modo subterrâneo. Todavia, o próprio diploma legal traz duas exceções às quais se fazem presentes, coexistem na hipótese vertente. A saber, linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão ligando uma subestação de distribuição a um determinado ponto, que é o caso, e quando os logradouros públicos não dispuserem de uma infraestrutura a permitir que obras dessa natureza se deem de forma subterrânea, que também ocorre no caso concreto, conforme atestado pela CEINF. Quanto ao terceiro fundamento do deciso, de fato, alguns postes, uma quantidade diminuta de postes, foram instalados no primeiro momento em desalinho, em descompasso com as regras de acessibilidade e de distanciamento, devido à inadequação das calçadas. Isso levou a CEINF, o poder público, a suspender a obra. A empresa passou a dialogar com a administração pública uma solução para o problema. E a empresa avocou a responsabilidade de adequar as calçadas, o dispêndio. E a CEINF autorizou a retomada das obras. Não há, portanto, excelências, qualquer mácula, qualquer ofensa da obra de utilidade pública versada nos autos aos imperativos legais e constitucionais. Cumpre ressaltar que a obra versada nos autos está arrimada em licenças e alvarás expedidos pelo poder público, que gozam, como consabido, de fé pública essa que só pode ser infirmada mediante provas, elementos probatórios robustos e capazes de infirmar essa presunção. E, de fato, não há isso no caso concreto. E inverter essa lógica significa malferir regras e princípios comezinhos do direito administrativo. Eu cito aqui, como exemplo, o superprincípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A obra versada nos autos é uma obra extremamente relevante aos interesses da nossa região, uma obra que vai propiciar, que vai contribuir acentuadamente para o desenvolvimento econômico e social, não apenas do nosso Estado, mas também do Brasil. Uma obra que vai gerar inúmeros postos de emprego, diretos e indiretos, que vai maximizar acentuadamente a arrecadação tributária e, o mais importante, está arrimada em atos administrativos que não padecem de qualquer mácula. Há, portanto, aqui, além de tudo que expor,
a presença do periculum in mora reverso. Exposits, requer-se a vossas excelências se dignem de dar provimento ao presente agravo de instrumento para, reformando a decisão interlocutória agravada, determinar a retomada incontinente da obra de utilidade pública em questão. Agradeço e desejo a todos uma excelente tarde. Obrigado. Doutora Luciana. Boa tarde, excelências. Boa tarde. Saúdo esta douta Câmara, a pessoa da desembargadora relatora, doutora Maria do Livramento, ilustre representante da Procuradoria de Justiça. Como o meu colega já explicitou, colocou o caso aqui para vocês, do que trata essa demanda, eu não vou mais explicar o caso, mas vou me ater ao porquê de que essa decisão que a agravante vem contestando, argumentando que ela é legal e que a regularidade dessas obras foram devidamente licenciadas pelo poder público, né, que gozam de fé pública, segundo o meu colega bem pontuou, a fim de prover a infraestrutura para o funcionamento do data center, como eles denominam Big Lobster na Vetal, não se sustenta. E eu faço isso com base em 2 argumentos básicos. Primeiramente, eu gostaria de colocar aqui diante de vossas excelências o que tem acontecido lá no bairro, de fato, certo? A obra de instalação dessa rede de postes de alta tensão são realmente cabos muito pesados, então demandam uma infraestrutura também muito pesada. São postes que, para vocês terem noção, eles são o dobro do tamanho dos postes normais, convencionais, e eles precisam de uma base bem robusta, digamos assim, para suportar esse cabeamento, e eles têm ocupado, na grande maioria, como vastamente comprovado, nas contrarrazões aos agravos, tanto ao agravo interno, como ao agravo de instrumento, por fotos, primeiramente, que é o que podemos fazer, a associação de moradores, de que tem tomado, em diversos pontos, boa parte do passeio público, boa parte da calçada, o que tem trazido imensos transtornos para os moradores do bairro Dunas, de Lourdes, e também, como é conhecido, a nossa cidade tem uma questão de segurança pública, esses postes, por serem praticamente colados com os muros das residências, tem sido uma escada onde facilmente pode-se escalar os muros, colocando em xeque a segurança dos moradores daquele bairro. Então, assim, a decisão de primeiro grau, ela é reparável e ela deve ser mantida, e eu vou trazer aqui 2 argumentos. O primeiro deles é de destacar que ela restou incontroversa a questão da irregularidade da obra nos autos principais, né? Tendo em vista que o município de Fortaleza, que é Corréu, junto com a Vetal, em resposta a um pedido de informações feito pelo juízo de primeiro grau, ele reconheceu a irregularidade da atuação das empresas quando da instalação da obra em encomenda. No ID lá do processo principal 701-6875, o município de Fortaleza, abre aspas, pessoa jurídica de direito público interno, por ser procurador signatário desta, vem com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada das informações em anexo prestadas pela SEUMA e pela CEINF. Quanto às informações prestadas pela CEINF, foi atestado que as obras estão atualmente paralisadas, estando a empresa responsável em processo de elaboração de adequações necessárias ao atendimento integral da legislação urbanística municipal. Ora, excelências, pelo que se sabe, somente se adequa àquilo que não está adequado, e nesse caso, adequado à lei. Então, vale destacar também que o município, quando se manifestou naqueles autos de origem, ele consignou o seguinte:
abre aspas. Senhor procurador, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao ofício número 1815 da PROURMA, para informar sobre a situação da obra de instalação de linha de transmissão de rede de energia subterrânea e aérea de alta tensão em Fortaleza, Ceará, referente ao alvará para execução de obras em logradouros públicos, número 195/2023. Ressaltamos que a obra em questão está atualmente paralisada por não atender às legislações urbanísticas municipais. E, por ora, a empresa responsável está elaborando um parecer técnico com adequações necessárias que serão analisadas pela Secretaria de Infraestrutura. Ou seja, excelências, no presente caso, ao proferir a decisão agravada, o juízo singular constatou prudentemente que não havia apenas a fumaça do bom direito, mas sim a comprovação cabal em toda a sua concretude desse direito alegado pela Associação de Moradores do bairro Dunas, né, estampado na confissão da Prefeitura, onde restou demonstrado que a obra realizada pela agravante Vetal e pela Sevel Engenharia para a instalação desses postes violava frontalmente várias disposições da legislação municipal, além de impactar, como dito aqui, explanado para vossas excelências, diretamente na segurança dos moradores e na mobilidade urbana da área, né? O que, aliás, se constatava primo oculi, bastando verificar, a título de exemplo, as fotos, como eu já coloquei aqui, das contrarrazões ao agravo, certo? Então, a decisão recorrida, ela determinou corretamente a suspensão da liminar dessas obras, a fim de evitar danos irreparáveis aos moradores, à população de Fortaleza como um todo, mantendo-se em consonância com o ordenamento jurídico e o princípio da precaução. O segundo motivo que eu quero colocar para vossas excelências aqui, nesse momento processual, é a impossibilidade do enfrentamento dessa matéria suscitada no recurso de agravo de instrumento. Tanto é assim que a agravante sustenta, em toda a sua pretensão recursal, e também como explanado aqui pelo colega em sua sustentação oral, na tentativa de convencer vossas excelências de que as irregularidades que foram afirmadas pelo poder público municipal haviam sido superadas através de um projeto de readequação, que foi objeto de nova licença, novo alvará, que foram expedidos pela prefeitura. No entanto, esse argumento não é suscetível de acolhimento por essa via estreita do agravo de instrumento, por duas razões simples. Primeira razão, nobres julgadores, é que o município de Fortaleza, como dito, também réu na ação pública, civil pública originária, atuando em completa negligência, para dizer o mínimo, concedeu uma licença para a execução de uma obra irregular, a qual ele não fiscalizou, de maneira que, se não fosse a vigilância da Associação de Moradores do bairro Dunas, tal violação a essas normas urbanísticas e ambientais tão importantes teria sido concretizada com a conivência inaceitável da prefeitura. Ou seja, a Vetal pretende a revogação da liminar a fim de que possa continuar a obra com base em documentos emitidos pelo município Corréu, né, que estava atuando conjuntamente na violação da lei que foi denunciada pela MBD, como chamamos a Associação de Moradores do bairro Dunas, e tese que, por si só, falada assim em voz alta, já soa absurdo. A segunda razão é que esse suposto projeto de readequação, os novos alvarás, a licença, inclusive um suspeito e até imprestável estudo técnico que foi apresentado pela recorrente nos autos do agravo, feito pela Associação de Data Centers, empresa privada também, tudo isso constitui uma absoluta inovação recursal, uma vez que se preste a defender a tese de readequação da obra, a qual somente foi suscitada concomitantemente aqui nessa egrégia corte e perante o juízo singular, após a prolação da decisão agravada. Então, tal matéria ainda encontra-se pendente de apreciação e decisão pelo juízo singular, até porque, convenhamos, né, a suposta adequação das irregularidades técnicas apontadas dependerão de prova pericial, técnica, sendo por isso mesmo a questão
insuscetível de apreciação por essa instância revisora no momento processual em razão do princípio da não supressão de instância. Uma vez que o agravo, o recurso de agravo de instrumento, ele é secundo evento litis. Não é possível, portanto, o enfrentamento das questões que não foram objeto de manifestação na decisão agravada. O mesmo pode ser aplicado ao argumento da agravante de que o projeto que executa é de infraestrutura e de interesse público, né, sustentando que ela beneficia toda a população cearense até ao Brasil, né? Eis que a matéria não foi apreciada pelo juízo singular e depende de aprofundamento de instrução probatória. Então, por amor ao debate, meu colega aqui, o que se observa no caso concreto, superadas essas questões que eu coloquei, que é o interesse da Vetal, um cunho eminentemente privado, ela é uma empresa privada, né, destinada ao funcionamento de da data center, sem qualquer justificativa convincente quanto aos impactos positivos no local, em nossa cidade. Não há evidência de que a população do bairro Dunas, ou mesmo o município, a cidade de Fortaleza, será beneficiada de maneira proporcional aos transtornos que vêm sendo causados, né? Ou que o projeto atende a interesses essenciais da coletividade. O que subsiste, portanto, no presente recurso é a tentativa inconsequente da agravante de concluir obras irregulares para atender os seus interesses empresariais, ignorando que a instalação dos postes de alta tensão contraria normas técnicas e urbanísticas, conforme bastante evidenciado nos autos. Vez que foram colocados sem as observâncias, como dito, das distâncias mínimas das edificações, ocupando parte significativa dos logradouros públicos das calçadas, o que impede a livre circulação de pedestres, além de colocá-los em proximidade perigosa nas áreas residenciais. Dessa forma, excelências, tais práticas configuram descumprimento da Lei Complementar 270/2019, que é o Código da Cidade de Fortaleza, que busca precisamente e justamente evitar construções que afetem o bem-estar e a segurança das comunidades e fundamento da decisão objulgada. Diante de tais argumentos, é essencial que a decisão de primeiro grau seja mantida, assegurando-se o direito da comunidade à preservação de sua segurança, da sua saúde, da qualidade de vida. E pedimos, então, requeremos respeitosamente a vossas excelências que neguem provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante, mantendo a suspensão das obras em atenção aos princípios constitucionais e ao direito coletivo dos moradores do bairro Dunas. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Desembargador do Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. A senhora está sem microfone? Sim, diga. Do município de Fortaleza. Seria o caso de suspender o julgamento e trazer os dois agravos conjuntamente? Conjuntamente? Essa é a decisão da senhora. A senhora é a relatora. Se não há nenhum prejuízo, eu prefiro fazer isso. Então, o julgamento fica adiado para a próxima semana. Obrigado. Eu chamo o item 81, o agravo de instrumento 300-2446, dígito 43.2024, em que é agravante o Estado do Ceará, e agravado HelpMed Saúde Limitada. Dr. Ramon Trauzinski está presente? Presente, desembargador. Dr. Ramon, o senhor é advogado da parte agravada, né? Isso. O voto da desembargadora Livramento, relatora do feito, é no sentido de desprover o agravo do Estado do Ceará. Eu posso proclamar o resultado? Perfeitamente. Dispenso a sustentação, desembargador. Programa do Estado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 134, apelação civil 020-0158, dígito 46.2022, em que é apelante e apelado Francisco Jacinto de Souza, e apelante e apelado do Estado do Ceará. É da minha relatoria. O doutor José Joaci Bezerra Júnior está presente?
Presente, Excelência. Doutor Joacir, o senhor é advogado do senhor Francisco Jacinto, não é isso? Isso, Excelência, O voto da perfeitamente. relatoria é no sentido de conhecer e prover a apelação do seu constituinte e considerar prejudicada a apelação adesiva do Estado do Ceará. Eu posso proclamar o resultado? Pode, Excelência, perfeitamente. A apelação de Francisco Jacinto de Souza, conhecida e provida, apelação adesiva do Estado do Ceará, prejudicada. Vamos à apresentação dos votos vista. Eu chamo o item 1 do SAGE, apelação civil 020-1327, dígito 37.2022, em que apelante José, eu vou pronunciar como W, como V, José Weverton Alves Lucas, e apelado do Estado do Ceará, da doutora Elizabeth, na sessão de julgamento realizada no dia 23 de setembro, a relatora proferiu o voto no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento. Em seguida, o desembargador Luciano pediu visto dos autos para melhor exame da matéria, adiando o julgamento. E nós tivemos 2 adiamentos seguidos, e eu indago ao desembargador Luciano se está em mesa. Está em mesa, Excelência. Eu vou acompanhar a relatora. Então, o desembargador Luciano acompanha a relatora, e como vota a desembargadora... Aliás, sou eu, né? Desenvolvimento? Ah, eu estava de férias, está certo, ok. Tá. Desembargador Livramento também acompanha? Então, eu vou proclamar o resultado. Apelação conhecida e desprovida. Vamos julgamento de processo com voto divergente do PJE. Eu chamo a apelação civil, item 130, apelação civil 005-0817, dígito 23.2020. Apelante município de Aracati e apelados Aldair José Costa da Silva e outros, da relatoria da doutora Elizabeth. A relatora votou no sentido de conhecer e desprover a apelação do município de Aracati. Sim, eu apresentei um voto divergente, mas apenas em relação ao valor da reparação de danos, porque foi um caso de diagnóstico equivocado, aliás, resultado de exame equivocado, dando a parte como portadora de HIV. Mas esse equívoco perdurou por apenas 24 horas. Né? Eu achei excessivo o valor arbitrado e estou propondo a redução para R$5.000. Relatora. Desembargador, doutora Elizabeth? Desembargador, eu acho que R$5.000 é muito, um valor muito... Foram 24 horas apenas de equívoco. Tá? Teve uma angústia, teve. Considerando mas que foram 24 horas, eu acho aquele valor excessivo. 24 horas foi esclarecido. Considerando que são 2 partes, vai ficar um valor muito, muito baixo. A gente pode até pensar em R$10.000, 5 para cada. Para os dois. Né? 5 para cada parte. Desembargador Luciano. Bom, eu vou concordar com a relatora, apesar de achar que bastava 10 minutos. Né? Para o dano que ele sofreu com o exame negativo, 10 minutos era suficiente, não 24 horas. Qualquer resultado era impactante. Mas o valor eu acho excessivo. Bom, acho excessivo. Eu acompanhei a relatora. A redução. Se ela quiser sugerir outra coisa, eu acompanho, mas se quiser manter os vídeos, eu também acompanho a senhora. Eu também acompanho com a redução para R$10.000. Pronto, então, aceito a redução para R$10.000. Ok. Então, a senhora lavrará o acordo. É o recurso conhecido e provido em parte, né? Apenas para a redução do valor. Para R$10.000. Vamos a pedidos de vista. Eu chamo o item 48. PJE.
Ainda vou pedir vista. Exato. É a apelação civil 300.0037 de 54.2024, em que são parte o Estado do Ceará e Janderson Veríssimo Aguiar, da relatoria da desembargadora Livramento. A desembargadora Joreza pede vista concedida, e o julgamento fica adiado. Os processos adiados vou chamar agora. Processos adiados do SAGE. Eu chamo o mandato de segurança, o item 25, mandato de segurança 063-2445, dígito 14.2022, da relatoria do desembargador Luciano, que tem como partes Alexandre Jorge Clementino de Souza e Adinaldo Ribeiro de Oliveira. Aliás, e impetrado do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Ceará. Adiados do PJE. Eu vou chamar só os números dos processos. O item 96, a apelação civil 019-0047, dígito 32.2013, da relatoria da desembargadora Livramento. E o item 113, apelação civil, sequência de 30, 1308, dígito 59.2009, da relatoria da doutora Elizabeth. Só tem um da senhora. Cadê o outro adiado? Você pediu 2 adiamentos de 2 processos? Não, todos juntos. Aqui não tem o nome das partes. Tem Fran Costa Carvalho Linhares. Município de Fortaleza, Danilo Linhares Teixeira e outros. É esse? 0819-0005. Isso. É isso mesmo. Então a senhora vai adiar também. E o 94, como é que são? 94? Da sustentação. A senhora da Dil. Livramento da Dil. Eu presença anunciou terceiros. Não, mas a desembargadora, quando foi julgado esse aqui, o senhor anunciou o adiamento. Foi. Já foi adiado. Obrigado. Deixa eu só voltar aqui. E o item 157, apelação 019-0005, dígito 80.2013, da relatoria da desembargadora Livramento. E agora eu indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano. Confirmo, presidente. Desembargadora Livramento. Desembargador Jureza. Confirmo, presidente. Doutora Elizabeth. Confirmo, presidente. Eu também confirmo. Todos os demais processos estão julgados e o resultado será divulgado após a sessão. Algo mais a tratar? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.